Olá, estamos de volta com o Troca de Valor Podcast. Hoje, na nossa 15ª edição, temos uma convidada. Ela, Sandra Mônica, psicoterapeuta e também escritora. Lembrando para você que o Troca de Valor 15ª edição, sempre com a força, o apoio da Unimed, Seu Plano, Sua Vida, e a Uniarp, a melhor universidade comunitária do estado de Santa Catarina. Uma alegria, um privilégio receber Sandra Mônica aqui no Troca e a gente literalmente trocar aqui, falar um pouquinho da sua história, da sua vida, que certamente tem muito exemplo, muita inspiração para passar a todos aqueles que vão acompanhar, seja no nosso canal no YouTube, no Deezer, seja também aí no Spotify, enfim, em todas as plataformas digitais e sem contar nos cortes. Sandra, alegria, muito obrigado por aceitar o convite de estar com a gente nesta 15ª edição. Eu que agradeço a estar aqui no Troca de Valor, é uma honra estar aqui, contribuir, né, com a comunidade, com as pessoas e agregar conhecimento aqui para todos os espectadores aqui. Só agradecer mesmo aqui, Ednilson. Obrigado mesmo por você estar com a gente. Bom, falar dessa jovem senhora de apenas 39 anos, que é natural, uma gaúcha, que adotou Santa Catarina já há mais de 12 anos. Ah, né? Eu amo aqui. É? Não volto mais. Lá de Ipiranga do Sul. Onde fica Ipiranga do Sul? Hein? Olha, Denilson, é tão pequenininho que eu não sei se você acha no mapa. É melhor procurar assim, ó, perto de Getúlio Vargas, perto de Erechim, que você encontra. Legal. A filha da dona Hilda, do seu Luiz, que também tem aí uma irmã, a Cassiane, e é claro, mas a sua história, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Conta um pouquinho de quem é Sandra Mônica aqui para os amigos do Troca. Então, Sandra Mônica é uma sonhadora que saiu de casa cedo para trabalhar, conquistar, ir à luta, realizar seus sonhos e que não desiste, né? Então, sou filha de agricultor, fui alfabetizada naquela escola do interior, fiz a primeira série lá naquela escola de fazenda, lá no interior, onde que você tem que sentar todo mundo na mesma sala. Eu ia para a escola a cavalo, dia de geada a pé. Foi assim a minha alfabetização. Então, parece que eu sou tão velha, mas ao mesmo tempo, né, pelo tempo, né? Enfim, mas aquilo tudo foi uma base. Eu descobri que eu tinha uma liderança em mim quando eu tinha 6 anos e eu disse para minha mãe que eu queria ir embora para estudar. Nós morávamos longe de cidade, era 6 quilômetros, né? E perto de onde meu pai e minha mãe moravam tinha uma escola pequena. E aí era a oportunidade. Eu disse, eu vou lá, vou estudar lá, eu quero estudar lá. Mas não tem como, tem que atravessar um rio, enfim. Então eu vou morar lá. Eu fui morar, de fato, com 6 anos. Mas é claro que não deu certo, deu saudade da casa, eu voltei. E aí com 6 anos, na época não existia matricular com 6 anos. E aí eu insisti tanto com a professora, fiz meu pai e minha mãe lá, porque dentro de mim tinha algo que dizia assim, você tem que estudar, tem que se dedicar se você quer ser alguma coisa. E aí foi. Então, eu fiz um ano, na época, sem estar matriculada, e aí depois eu fiz de novo a primeira série. Eu falo que eu fiz 2 vezes a primeira série, porque a sede de aprender, de ir para o mundo, já era lá desde os 7 anos. Você vê só, com 6 anos já querendo despertar. Então, isso é uma coisa... Mas da onde vem isso? Da onde surgiu? Teus pais agricultores, né? Cidade pequenininha. 1.500 habitantes. 1.500 habitantes. Começou... e essas inspirações, elas foram também, com certeza. Nós estamos aqui, né, para inspirar as pessoas, para também, é claro, através do nosso conhecimento, e hoje muito mais o da Sandra Mônica, mas a gente sempre tem uma pessoa, algo que nos inspira.
que aconteceu? Porque 6 anos de idade já queria ir para a escola. Eu queria ir para a escola. Porque a minha mãe falava que ela Sua só... irmã é mais nova. Ah, Mais nova. poderia Eu era inspirante. A minha mãe fala que eu sempre era uma criança muito curiosa. Tudo eu queria saber o porquê do quê. E ela não sabia, coitada. A minha mãe é de uma família de descendentes italianos que só começou a falar o português com 8 anos. Então, pensa a dificuldade da minha mãe. Ela disse que ela chegou momentos que ela não sabia o que dizer. Meu Deus, como que eu vou explicar para essa menina? Então, eu sempre fui muito curiosa. E essa curiosidade sempre me levou a experienciar, a perguntar. Mas a minha mãe me incentivou muito. Ela disse assim, se você quer alguma coisa, tem que trabalhar. E aí, com 13 anos, eu pedi para ela, como é que faz para ter dinheiro? Ela disse, tem que trabalhar. Daí eu pensei, tá, mas e como é que eu vou trabalhar se eu moro longe de tudo aqui, né? Como que vão trabalhar aqui, né? Aí surgiu uma colega minha, eu tinha 14, já tinha 14. A mãe dela fazia uma entrega de jornal de manhã, antes do horário da escola. Aí eu já estava chique, eu já estava indo para a escola na cidade, de ônibus. Aí eu só andava 3 quilômetros, pegava o ônibus e ia para a escola. Aí, eu conversando, olha, gente, parece conversa de adulto, mas eu tinha 14 anos. E aí ela disse assim, minha mãe não quer mais entregar o jornal. Você quer entregar? Eu quero. Aí, o que eu fazia? Eu chegava antes do sinal bater, pegava o jornal, entregava rapidinho e entrava para aula. Por quê? Porque eu queria ganhar dinheiro. Aí, gente, eu ganhava R$50 por mês na época. Nossa, eu fiquei feliz. Sim. Aí eu descobri que se eu vendesse mais, era o Tribuna Gituliense. Pensa só. Existe ainda, será? Eu acho que não. Eu acho que não. Faz tempo que você não vai a Getúlio Vargas. Sabe que eu nunca mais fui lá olhar? Nunca mais fui lá ver. E assim, eu lembro que daí eles falaram assim, se você vender assinaturas, você ganha tantos reais a cada 6 meses. Mas com certeza que eu fui vender assinatura com 14 anos. Aí vendia umas assinaturas a cada 6 meses, eu ganhava R$130. Nossa, aquilo era uma realização. Quase triplicou. Né? Aí eu disse, tá, como é que eu vou ganhar mais? Tá, vamos ser babá. Daí fui ser babá. Daí eu fui morar numa casa com 14 para 15 anos, né? Cuidava da casa com 14 anos, lavava roupa, limpava a casa, fazia comida e cuidava de uma criança de 3 anos com 14 anos. E aí eu comecei a estudar à noite. Com 14 anos. Uhum. Sua formação. A formação, eu vi ali no teu currículo, né? Que existe ali uma série, né? Isso é a sede de aprender e independente de onde você está, querer aprender mais ainda. Exatamente. Sua formação, a sua base, ela, é claro, começou lá com o seu Luiz e com a dona Hilda. Os princípios, né? Os princípios. Mas, enfim, esse conhecimento, ele tudo você adquiriu lá em Getúlio Vargas, enfim. Não, eu tive que trabalhar muito para poder estudar. Primeiro eu tive que trabalhar. Uhum. E ralar para poder estudar. Aí, então, fui crescendo, foi indo, né? E eu saí de Piranca e fui para Erechim me aventurar. Né? Me lembro que meu pai me levou a fazer uma entrevista no Master. O Master existe uma rede de supermercado grande. E eu tinha passado no vestibular de Química, só que eu não tinha como pagar. Eu fiz um período e tranquei, né? Então, eu disse, eu vou ter que trabalhar. Então, vamos trabalhar. E fui lá trabalhar no mercado, mas eu tinha aquela coisa, se eu quero melhorar, eu tenho que estudar. Sempre assim. Sempre eu sabia que eu tinha que me aperfeiçoar. Sim. Então, eu comecei fazendo o secretariado executivo bilíngue na época, para me colocar melhor no mercado. Tá, fiquei 2 anos ali nesse mercado, não podia sair, porque eu pensava, eu não posso sujar minha carteira, né? Eu pensava desse jeito. Hoje e ali sofrendo, ganhando pouco, e ali apertado, pagando 130 de aluguel e 170 de curso, eu dava só para aquilo. Aí um dia minha mãe me disse assim, claro, era a forma dela me proteger, e aquilo me impulsionou até hoje. Ela disse assim, quer ir para Erechim? Vai, sabe, italiana falando, mas não venha me pedir R$1, porque eu não vou te dar. Aí aquilo lá me deu isso, me deu uma força, Araújo. Sim. E eu disse assim, é? Então tá bom. Fui. Me lasquei de Nilson, porque eu passei dificuldade e eu não pedia. Eu ia visitar eles. Orgulho falando. Ia visitar. E não, tá tudo bem, não falava nada. Aí
Para sobrar um dinheirinho, nos finais de semana, o Master fazia uma entrega de folheto, de panfleto. Sim. E aí você ganhava R$50 a mais. Eu pedia para ir todos. E eu pedia para trabalhar todos os domingos, que daí era o meu dinheiro, sabe? O dinheirinho. Sim. Aí eu sempre pensei muito estrategicamente. Bom, eu almoço. O que eu fazia? Eu fazia o horário da noite. Então eu vou lá, almoço a 1h, né? Almoço a 1h. Aí eu almoço bem, trabalho até as 8 da noite. E aí deu um problema. Eu queria fazer o secretário executivo bilíngue. O que eu fiz? Fui lá conversar. Por isso que eu sou comunicativa, eu tive que me virar na vida. Sim. E eu cheguei na diretora e disse, diretora, é o seguinte, eu preciso trabalhar, mas eu preciso estar aqui. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma exceção para ti e vamos fazer uns trabalhos extra. Você faz mais trabalho. Então, eu chegava às 8 horas na aula, chegava 1h atrasada, 8h15, e aí fazia trabalho extra, eu ficava até meia-noite, 1h, ou de manhã fazia os trabalhos. Aí foi. Então, resolvi trocar de empresa. Né? Fui para a Pitol, na frente da empresa, do Master. Pitol. Da Pitol, isso aí. Que inclusive é uma rede de... É uma rede de lojas muito Lojas, grande. é Eu devo a minha vida profissional à Pitol. Eu sou muito grata. Que bacana. Minha vida profissional foi lá. Foram 10 anos dentro da Pitol. Uma escola. Uma escola. Aí eu entrei vendedora e saí gerente geral da Pitol. Nesses 10 anos. Aí começou a minha trajetória. Eu fiquei 3 anos vendendo e eu comecei a observar minhas colegas, observar as coisas. E aí houve um zum que a minha líder iria sair. E eu cheguei um dia nela e disse assim, viu, eu quero ser líder. E ela olhou para mim, você tem potencial. Continue assim. Então eu continuei me dedicando. Aí veio a tal promoção, 3 anos depois. Aí, de novo, associei lá, comecei a fazer daí eu fiz o processos gerenciais na época. Na época fiz essa formação. A sede de crescer. Continuei. Aí cresci, fui líder de 7... Eu tinha 21 anos, Denilson. 21 anos. Uhum. Liderei uma equipe de 6 pessoas, né? Depois liderei 25, e aí os resultados foram bons. A empresa me convidou para vir para Santa Catarina, para Videira. Eu vim para Videira. Ah, não veio direto para Caçador, não. Não, vim para Videira. Cheguei ali, uma gerente que estava há 20 anos ali, eles queriam dar um up na loja, e eu tinha essa energia, tenho essa energia do up, e aí, então, deu certo. Fiquei 6 meses ali, o resultado foi entregue, vim para Caçador. E aí, nesse meio termo, eu fiz um curso de coach, e aí eu comecei esse desenvolvimento, porque eu percebi que, como eu era como a minha equipe iria ser. Então, eu precisava trabalhar a mim primeiro, para a minha equipe ter resultado. E aí eu cheguei, e eu tenho uma vendedora que trabalha hoje ali ainda, tinha na época, e ela, assim, eu disse, gente, ela tem um potencial enorme, ela não está vendo o potencial dela. E aí ela despertou. Eu disse, gente, é isso. E eu comecei a despertar essas pessoas, mostrando esse potencial delas. E aquilo foi me alimentando. E a empresa, ela proporciona muitos cursos. E um diferencial meu, Denilson, que eu ia lá, aprendia, vinha e praticava. Aprendia, vinha e praticava. Aí eu comecei a me aperfeiçoar nessa área de desenvolvimento, porque eu via que quando eu evoluía, a minha liderança evoluía. Né? E aí eu comecei a fazer curso de Reiki para sarar as minhas dores internas, os meus medos, as minhas inseguranças. Fiz curso de PNL, fiz curso de naturopatia, fiz curso de linguagem do corpo. Porque hoje, lidar com pessoas, primeiro a gente precisa lidar com a gente. Uma grande verdade. Não adianta eu exigir do outro se eu não estou bem. Então, acho que hoje eu percebo que a maior dificuldade de nós exigirmos e termos uma equipe ou umas pessoas de qualidade é a nós mesmos. Só que como eu sempre fui do eu fazia o curso e eu disse, eu vou testar. Então, se eu fazia um curso, eu atendia as pessoas para testar e aprender. Porque eu precisava entender de pessoas para daí eu chegar num nível. Como é que eu vou dar um curso para uma equipe grande se eu não entendo de pessoas? Né? Então foi aí que eu comecei essa trajetória. E daí depois de Caçador, eu fui convidada para ir para Blumenau. Em Blumenau, eu cuidava de 10 lojas, isso com 27 anos. Né? Aí eu comecei a crescer e fui indo.
E eu era aquela que pegava e aplicava, pegava e aplicava. E aquilo de incentivar, motivar, treinar, foi aumentando dentro de mim, sabe? Aquela vontade, eu disse, nossa. E aí eu estava em Blumenau, fiz mais cursos, fui fazendo outras especialização, né? Aí eu disse, não, mas aqui eu não tenho mais onde crescer. O que eu faço agora? Daí eu fiquei, saio, não saio, saio, não saio, saio, não saio. Aí, um mês antes de eu ir embora para Blumenau, eu deixei um pé aqui em Caçador, que é meu marido. Que era um relacionamento que eu pensei que não ia dar em nada, né? Eu conheci ele na academia. E aí, a gente começou assim, de papo. Eu pensei, não vai dar em nada isso, né? Tô indo embora. E ainda eu fui bem assim, para ele, eu tô indo embora, eu vou atrás do meu trabalho. E ele foi. E foi um final de semana me ver, 2 finais de semana, foi 3 anos me ver. O carro dele tinha 20 mil quilômetros, foi para 120 mil quilômetros. Isso é amor. Isso é persistência, eu digo para ele. Aí então ele disse assim, ele nunca disse assim, você sai, fica ou não fica, né? Daí eu pensei, caramba, eu como uma líder, o que eu vou fazer da minha vida agora? Será que caso, não caso? O que faço? Aí eu disse, não, vamos levar adiante esse relacionamento. Aí a proposta, ele disse assim, faz o seguinte, pensa o que você quer fazer, se tu quer que eu desça lá para Blumenau, você quer voltar, enfim, vamos ver. Tá. Aí eu casei, ele continuou morando aqui e eu em Blumenau. Isso foi 6 meses. Daí eu disse, não, mas se eu quero crescer profissionalmente, eu quero expandir, levar esse conhecimento para mais pessoas, eu vou ter que sair dessa empresa. Gente, foi uma dor, foi 6 meses, porque eu amava aquela empresa, né? Mas eu pensei, eu não posso ficar no confortável. Eu já estava no confortável. Aí eu saí, pedi para sair. Aí começou de novo a busca por autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento, eu fui aprendendo um monte de técnicas. Fiz 2 formações internacional em técnica. Fiz uma formação com Tony Robbins também, que é um grande coach. E aí eu disse, se eu não aplico nas pessoas, eu não vou saber se funciona. E então eu comecei a atender individual. Aí veio a tal da pandemia, parei, né? Aí engravidei, dei uma parada também, aproveitei ali aquela fase e segui. E aí vem vindo. Hoje eu vejo que treinar pessoas é mais sobre se treinar do que treinar as outras pessoas. Então, para se colocar no mercado, aí eu digo que a gente tem que ter o material, né? O básico aqui, o físico, mas tem que ter a prática. A experiência. O bom, e era exatamente nesse viés que eu ia até falar para ti. A escola que você teve dentro desta corporação em que você viveu, que é a Pitol, ela te trouxe talvez a prática primeiro antes da teoria, né? Porque você viveu muito, você soube, não, é isso aqui. E você fala muito dessa coisa de si. Primeiro... Não, vou cuidar de mim para poder cuidar dos outros. Esse é um processo que realmente tem tudo a ver. Eu não posso pegar e chegar a ter a petulância, vou falar nesse sentido, de ser um demagogo aqui, de falar aquilo que eu não conheço, não vivo. Então, exatamente, eu acho que esse é um processo muito bacana. Bom, então chegou a Blumenau, de Blumenau voltou para Caçador. E aí esse cara chamado Mylon, né, também usou também toda a sua técnica do amor, né, da convivência. Afinal de contas, ele foi 3 anos lá e você pouco veio para cá? Muito pouco eu vim. E, é claro, desse relacionamento surge aí essa figuraça chamada Gael. 3 aninhos. Exatamente. Um líderzinho. Já. Um líderzinho. Já acorda de manhã, apontando o dedo, pedindo, já dizendo, mamãe, eu quero isso, isso e isso. Já sabe o que quer. Sandra Mônica, aqui no Troca de Valor, a gente, lembrando para vocês, e quero mais uma vez também agradecer aqui de uma forma muito especial, a Unimed, que é a maior cooperativa de saúde do Brasil, presente também em Caçador, né? Seu plano, sua vida, Unimed com a gente, e também a Uniarp,
que é uma verdadeira referência, eu digo para vocês com toda a certeza, um orgulho, essa marca Uniarp, hoje uma marca reconhecida a nível internacional, porque a gente sabe muito bem dos intercâmbios hoje que a Uniarp tem promovido com os seus, não só com os alunos, mas também com a docência. Bom, e aproveitar também para fazer um agradecimento muito especial, até vou pegar aqui. Ó. Mostra aí. Essa aqui é a Soul, né? Eu quero agradecer de coração mais uma vez pelo gesto, pelo zelo, pelo profissionalismo. Essa camisa linda que eu estou usando é dessa marca. Certamente também a calça, né? Tem aí também. Aliás, eles mandaram um look muito bacana e eu digo para você, homem de bom gosto, seu Mylon, usa Soul. Boa, boa. Tá aí a dica, fica a dica. O Mylon, tá aí a dica do presente, viu? 10 anos de casado, tá aí, ó. Olha aí. O presente. Vamos lá. Sandra Mônica, visão estratégica. Você me trouxe aqui, eu vi que tem um monte de conteúdo. Fale um pouquinho desse, aí depois dessa sua vivência, dessa sua experiência, começa a atuar, volta para Caçador, e aí? Caçador, mercado extremamente promissor, todo mundo querendo contratar você, não vem para cá, preciso do teu trabalho, como é que é? Não é bem assim, não. Não é? Não é assim, né? Até você se colocar no mercado, as pessoas te conhecerem, entenderem o trabalho. Eu digo, Denilson, que eu tenho um defeito. Eu não sou de me gavar. E aí, isso às vezes meio que anula um pouco do tudo que eu tenho de conhecimento, né? Eu acho que, sabe, eu não diria um defeito. Isso aí, para mim, é virtude. Porque eu acho que se gavar, certo? Tem muito mais valor eu dizer aqui que eu estou diante de uma escritora top, de uma psicoterapeuta batuta, e do que você pegar e dizer, eu sou uma escritora. Não tem? Qual é o peso? O que o outro fala. Né? O que o outro fala. Então, eu ainda parto desse princípio. Mas é claro que a gente vive num mundo atual em que parece que as pessoas têm essa necessidade de se autopromover, né? Eu conheço você já, né? O tempo que eu tinha cabelo ainda. Não, Denilson, assim eu não sou tão velho. Essa é boa! Não, mas que nada. A pandemia me fez coisas na minha vida. Viu? Mudou muito, mudou tudo. Mas assim, a gente sabe da tua luta, da tua batalha, a gente sabe muito bem da tua capacidade. E eu acho nada melhor do que a gente falar, né, sobre esses momentos que você tem vivido, tudo isso que você tem levado também para as pessoas, quando nós estamos vivendo num mundo que, falávamos aqui em off, o mundo anda doente, né, Sandra? Anda agitado, anda acelerado, e aí eu vejo assim, quantos líderes perdendo, confundindo as coisas e dando aquela confusão. Então, assim, o que eu vejo hoje as pessoas? Elas não olham para as pessoas. Olhar para as pessoas, prestar atenção, é nos sinais que a gente pega os erros, é nos sinais que a gente pega o que está acontecendo, um olhar, né? Uma percepção. Então, tá atento a tudo isso. Prestar atenção no que está à sua volta. Por quê? Porque está todo mundo desconectado. Nós estamos na maior era de conhecimento gratuito. Quando eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento, lá em 2014, eu li um livro, Como Influenciar as Pessoas. É um livro muito antigo, muito bom, recomendo todo mundo ler. E eu, sabe como que, não tinha internet desse jeito, não tinha assim, sabe como que era, Denilson? Com CD. Eu pegava o CD e aí eu guardei um dinheirinho para comprar aqueles rádios com toca-CD. Porque para escutar. E aí eu ouvia uma vez, ouvia duas, ouvia três, ouvia quatro. Eu digo para você que está aí do outro lado, não é numa vez, não é em duas, não é em três, não é em quatro. Você precisa ser persistente para chegar onde você quer. Não é num mês, não é em 2, não é em 3 anos. Às vezes é 5, 6, 7 anos. E se esse tempo está demorando, é porque tem um processo para você se preparar.
Então, não queira nada superficial, porque o que é superficial cai logo e você não aguenta emocionalmente. Então, o querer, primeiro se prepara a base, porque o querer chegar lá virou muito importante e não é o processo que é mais importante do que o chegar lá, porque é quem você se transforma na caminhada, não é quem você é lá, não é quem você se torna lá. Caramba, nossa, essa serviu até para mim. Mas muito legal, eu acho que é esses insights que vale a pena a gente estar aqui e literalmente trocar, né, Sandra? Mônica, tem que chamar Sandra Mônica, é no coletivo o negócio. É, aqui, Sandra né? Mônica. Uhum. Bom. E eu descobri que eu sou Sandra com acento há 10 anos atrás, você já viu isso? Sério? Uhum. Sandra com acento, é assim mesmo. Coisa de quem? Da Dona Hilda ou do seu Luiz? Foi lá registrar no cartório, era um alemão, no mínimo ele falou Sandra. Ficou Sandra. Família Gorosterazzo, é isso? Exatamente. Gorosterazzo, descendência? Espanhol. Uhum. Meu avô veio do Uruguai. Do Uruguai? Do Uruguai, aham. Olha aqui. Na verdade ele não veio, ele foi o primeiro filho de Ipiranga do Sul. Dessa cidade que eu nasci lá, né? Ele foi o primeiro filho de lá. Ele nasceu lá, foi o primeiro do município, vamos dizer assim. Foi um historiador. Praticamente o fundador da cidade. Exatamente. E tem lá uma homenagem para o seu avô? Tem o posto de saúde, que tem a homenagem dele. Como que é o nome dele? Gervásio. Aliás, também é bom a gente sempre, né, reverenciar aqueles que nos trouxeram até aqui. Exatamente. Porque se nós estamos aqui, foi através dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e isso tudo faz com que a gente também tenha faça essa menção e eu digo sempre, até certamente eu acho que você vai concordar comigo, a gente sempre quer que os filhos da gente sejam uma versão melhor da gente. E se estão sendo, a gente está cumprindo o papel. Né? E o seu Luiz e a Dona Hilda devem ter orgulho dessa menina aí. Meu pai, ele fala, minha mãe é bem durona. Aquelas italianas. E quem vem mais ou você vai mais? Agora eu vou uma vez por mês para lá. Mas eles vêm para cá. Eles vêm. Sim, gostam daqui? Gostam daqui, sim. Tá, vamos falar então desses treinamentos dos líderes de amanhã. O que consiste esses líderes do amanhã? A gente vê, claro, que nesse mundo corporativo, hoje eu sei que houve um tempo que você trabalhava muito mais de forma individual. Eu tenho meu estúdio, meu consultório, você vem aqui, eu te atendo, Denilson. Isso. Hoje... Não, hoje não. Hoje é somente... Eu tenho uma rede social bem boa aí, que tá com 35 mil seguidores no Instagram. E também tem um canal no YouTube que também tá bem bacana, tem um alcance bem legal, né? Mas o Líderes do Amanhã, ele surgiu, era um sonho engavetado, né? E por eu ser sozinha aqui na cidade, eu nunca consegui achar uma base para mim começar. Aí surgiu a Simplione, apareceu. Se eu te contar, não me lembro como que apareceu a Simplione em janeiro do ano passado. Ou em janeiro desse ano. E aí, eu vou apresentar esse projeto para eles. Era um projeto que eu tinha. A Bruna, lá da Simplione, simplesmente comprou a ideia na hora. Né? Eles prestam consultoria nas empresas. Aí ela disse, vamos fazer. Fizemos a primeira turma, foi um sucesso. Sucesso. E aí, teve uma empresa que tinha 3 líderes. A transformação daquela empresa foi fantástica, assim, foi o que deu o resultado. Tanto que agora, dia 7 de outubro, a gente tem a segunda turma e dessa empresa vão vir 5 líderes. Então, foi bom o negócio. E ela é um treinamento que a gente mais pratica. Como eu tenho essa da prática, é prática. Aprende prática. Se você pegar um livro, não precisa você ler o livro inteiro, mas pega uma página, uma frase que te impacta e coloca na tua vida. E não é a transformar o outro. Não, você não precisa transformar o outro. Você primeiro tem que transformar a si.
Você não tem como mudar o mundo se você não mudar você. Você não tem como mudar a realidade se você não mudar você. E aí, essa é a ideia. Então, é 70% prática e 30% conteúdo, esse curso. Sou extremamente adepto a essa questão de você realmente ser prática, né? Eu acho que tem que... Vivência. Isso. Né? Porque às vezes se fica na teoria e teoria e teoria e teoria... E hoje o celular ele te dá acesso, o computador te dá acesso a um monte de curso gratuito. E o que eu estou percebendo? As pessoas com a tal obesidade intelectual. Muito conhecimento, muita facilidade de conhecimento. Aí tem distração, tem perca de foco. Por quê? Porque não tem essa prática, né? Esse dia a dia. E o Líderes do Amanhã a gente trabalha muito gestão emocional, mediação de conflitos, né? E agora, nessa nova turma, eu coloquei um módulo novo, que é o gerenciamento de estresse sobre cobranças e demandas. Esse é a cereja do bolo. Caramba! Eu vejo aqui que, ao concluir esse programa, os líderes estarão aptos a gerenciar conflitos com inteligência. O que é o gerenciar? Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um subordinado da Sandra, chego ali... Se ele vir responder no mesmo nível, acabou o diálogo. Acabou. Então, aliás, nem iniciou. Nem iniciou, né? Então, o que acontece? A maioria dos problemas hoje são pela falta de clareza. Agora, se você me perguntar, Denilson, Sandra, você sempre foi assim? Não, eu fui me moldando. Mas o quê? Eu nunca posso ser pior do que eu já fui. Eu tenho que ser sempre melhor. Mediação de conflitos, eu fiz um curso lá em 2008. Se eu não me engano, lá em Erechim ainda. E eu amei essa área. Primeiramente, ouvir. Mas não é escutar, é ouvir. Ninguém mais ouve. Escuta, quê? Então, é ouvir. Todo conflito se resolve perguntando. Se eu pergunto, se eu afirmo, eu estou me colocando numa posição superior. Agora, se eu uso a mesma frase e coloco um ponto de interrogação, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma abertura para aquela pessoa colocar a opinião dela. Não tenho tempo de ouvir. Então, você vai ter que resolver outros problemas. Um líder tem que ouvir. Bacana demais. Nós temos 2 e 1. Então, fecha essa aqui e libera esses aqui. É verdade. Hoje as pessoas elas querem, né? Às vezes... Porque está todo mundo carente, Denilson. Eu digo que isso é uma coisa que a gente percebe muito e claramente, principalmente nas gerações que estão vindo. São raras as exceções de a gente perceber o comprometimento, essa ideia daquela menina lá que com 6 anos de idade queria estudar. Aquela menina que com 14 anos que quis ir embora. Trabalhar. Hoje tem pai querendo que o filho saia de casa, não é? Mas sabe, Denilson, sabe o que é? Aí eu vou abrir esse leque. Nós temos que olhar para essa geração. Não olhar como uma geração difícil, mas como uma geração diferente das nossas expectativas. Será que nós não estamos colocando uma expectativa em cima deles? Então, a gente tem que olhar por esse lado. Então, olhar para essa forma. Eu fui fazer uma visita num programa que tem lá na Frame. E eu levei os líderes da manhã, que é o programa Pescar. Sim, Projeto Pescar. Projeto Pescar. Eu fiquei encantada. Maravilhoso. Com aquilo. Então, assim, quando eu questionei eles, assim, viu? E o que dizem para você? Quando dizem para vocês, o que essa geração quer da vida, não quer nada com nada? Aí um deles me respondeu assim, com uma postura, com uma segurança, e disse assim, não é que a gente não quer nada com nada, não é todos. Assim como na geração de vocês, tinha os bons e tinha os ruins, só que vocês estão focando só nos ruins. Eu fiquei, exatamente. Então, a gente tem que abrir o nosso olhar, porque como tinha lá na nossa geração, também tem nessa. Então, tem lá jovens com uma vontade muito grande. Então, existe sim.
né? Sempre tem uma luz no final do túnel. E aí, o que nós temos que fazer? Incentivar, chamar, trazer, mostrar o caminho, provocar, ativar eles. Final do ano, eu fiz um trabalho numa empresa aqui, fiquei 2 meses. E entrou, eu queria contratar, ela tinha 18 anos, o primeiro emprego dela. Não contrata porque não vai ficar, não contrata porque não vale a pena. Só que eu olhei para ela, com o meu tempo de experiência, eu disse, eu vou contratar. Contratei. A menina, ela disse, primeiro dia ela chegou, viu, só que eu tenho que sair tal horário. Disse, então tá, como é que você vai fazer para me pagar esse horário? Então vamos ajustar aqui, ok, fechou, ajustamos ao horário. Eu sabia que ela ia para balada, eu sabia que ela saía no final de semana, mas ela sempre chegou no horário e fez as coisas. Denilson, era a mais prestativa. Então a gente tem que, por isso, treinar, por isso entender. Mas eu só vou saber quando eu me conheço. Por quê? Porque eu entendo, porque eu sei o que passa na cabeça dessa pessoa, desse adolescente, desse jovem de 18 anos. Então, eu tenho que... olha só, eu tinha uma de 18 anos e uma de 50. Olha a diferença. Um choque. Com certeza. Né? Então, assim, e eu conseguia trabalhar com as duas. E é isso que a gente tem que estar preparado. Né? Mas a Sandra, ele falava com um jeito... Sim, de um jeito com uma e de um jeito com a outra. Eu vejo que nesse teu projeto aqui, tem muito essa coisa de instigar, essa coisa de provocar. Inclusive aqui tem uma parte aqui que diz assim, apresentar projetos com impacto e objetividade. Quer dizer, você desafia essas pessoas também a serem, a entregarem mais. O livro, Seja Líder da Sua Vida, faz o que? Um mês eu vendi para uma... Ela tem 24 anos. E daí ela comprou o livro, né? Daí ela disse, Sandra, eu comecei a ler teu livro. Aí daí eu disse, me conta, o que você está achando? Ele é assim, mas lá no meio ele tem umas perguntinhas que faz a gente pensar, que faz a gente refletir, assim. Você sabe, né, que você provoca a gente. Daí eu disse, se você não for provocado, se a gente não pensar, a gente fica estagnado. Então, as pessoas têm capacidade, só que às vezes elas não veem a capacidade dela, elas não conseguem ver quem elas são de fato, porque elas estão tão desconectadas de quem elas são, do potencial que elas são, que elas não acreditam mais nelas. Então, eu digo que as pessoas estão mais desacreditadas do que realmente elas são, elas têm muito potencial. E aí tem que ter um líder preparado, e o líder preparado é o que? É se trabalhar. A Sandra sempre falou calmo, não. A Sandra sempre foi paciente? Não, mas eu fui me trabalhando, me conhecendo, entendendo, e na hora que tem que pegar, o bicho tem que pegar, tem que falar mais firme, a hora que tem que... Então, tudo é maleável, porque o que acontece? Eu acho muito raso a gente ser definido. Muito raso, porque assim, vamos pegar um exemplo, vou emprestar minha vida como exemplo. Se eu tô com meu filho, o Gael de 3 anos, ele é uma criança muito rápida, muito ativa. Então você tem que estar ligada. Se a pessoa me encontrar num dia com meu filho, ela vai me dizer que eu sou uma arrogante. Por quê? Porque a minha atenção tá nele. Porque se eu piscar, ele vai. Ele não tem limite. Ele é assim, limite no sentido, ele não tem medo. 3 anos, imagina. Ele vai, ele sobe, ele desce, ele trepa, ele quer saber, ele é curioso, ele é muito curioso. E aí, então, se a pessoa me encontra, eu não olho para os lados. Então, eu digo que eu sou arrogante nesses dias. Agora, se eu tô aqui conversando com o Denil, se ele tivesse aqui, eu não ia fazer o podcast, eu ia estar irritada porque ele ia estar fazendo alguma coisa. Então, eu não posso definir a pessoa pelaquela situação que ela tá. Não é aquele momento. Não. Ali, né? Então, existe algo muito maior que tem que ser em consideração. É isso que eu instigo a pessoa a despertar. Desperta isso em você. Porque diante de cada situação você vai ter que agir de uma forma. E afinal de contas, a gente é humano. É humano, erra. E a gente não vai agradar todo mundo. Então, quantas dizem assim, Sandra, o que tem que fazer? Faz o que tem que ser feito. Faz. E vai fazendo, e vai conversando, e vai dando clareza. O que eu percebo da juventude de hoje, voltando a falar ali, eles querem clareza.
Eles querem uma certeza de onde eles estão indo. Eu não tinha certeza. Eu saí de casa, fui indo. Quando eu saí de casa, quando eu fui morar em Erechim, eu vou contar. O que eu fazia? Eu morava, e na época eu estava morando em Ipiranga, eu fazia faxina daí. Uhum. Lenilson, com 17 anos, eu limpava uma casa de 18 peças. Caramba! Aham. Era um hotel, não era uma casa? Era uma casa gigante. A dona Clementina, ela é viva, ela está com 92 anos. Exigente, assim, ó. Eu agradeço até hoje. Até hoje. Porque ela me ensinou capricho, organização. Aquela mulher era exigente, aquelas italianonas, assim. E ela me ensinou. Então, com 17 anos, ela disse assim, nós estamos indo viajar para a Itália, na época. E ela me deu a chave daquela casa. E você me limpe toda essa casa nesses 17 dias. Eu limpei. E pensa, me dá uma chave para uma adolescente de 17 anos, a confiança que ela tinha em mim, né? Sim. E aí, tava faxina, eu aprendi com ela. E nessa época eu morava num porão, né? Pagava R$50 de aluguel, enfim, e toda aquela história. E aí surgiu essa vaga para vir para Erechim. Só que eu não tinha onde morar. Eu arrumei uma mala de roupa, um travesseiro, e eu não falei nada para meu pai e para minha mãe. Daí eu já estava com 19. Não falei nada para eles, Denilson, porque se eu falasse, eles não iam me deixar, né? Cheguei para trabalhar, fui selecionada no Master, que na época as vagas de emprego eram muito pouca. E comecei a trabalhar. Fiz o meu primeiro período ali, até o intervalo, que era 3, 4 horas da tarde. Lá na minha, onde eu guardava as nossas coisas, tinha a minha mala e um travesseiro. A minha mala de roupa e travesseiro. Aí eu pensei assim, bom, se eu não conseguir nenhum lugar para dormir, eu pego o ônibus dos estudantes da noite e volto para Ipiranga, né? Mas eu não podia perder o primeiro dia de trabalho. Sim. E fiz isso. Aí no intervalo, às 3 e pouquinho da tarde, olhei assim, oi Simone, oi, o que você está fazendo aqui? Ela, o que você está fazendo aqui? Eu estou trabalhando aqui, mas começou quando? Hoje. Daí elas, não, eu estou aqui há 2 anos, enfim, uma colega de ensino médio. Olha. 1 ano e meio ela estava ali. E tá morando aonde? Daí eu, pois é, não tô em nenhum lugar. Como assim, sua louca, tá dormindo ou vai dormir? Não sei, eu ia voltar, pegar o ônibus do estudante, eu ia voltar para Ipiranga, e de amanhã eu vinha de novo. Não acredito. Sim, não, pera que eu vou. Ela morava tipo 1 quadra do trabalho. Eu vou ali agora rapidinho, eu falo com não me lembro o nome dela. E aí ela Arruma um quarto. Ela vai arrumar, tá. Cheguei lá, ela arrumou. Um coração muito bom. Tudo muito simples, tudo muito humilde. E ela arrumou. Eu dormi ela me emprestou um colchãozinho, dormi naquele colchãozinho com o meu travesseiro. Aí chegou o final de semana, voltei para Ipiranga do Sul, carreguei a minha mudança, encerrei meu contrato de R$50 de aluguel e vim para Erechim. Então, eu estava, né, falando assim, a gente nunca pode desistir. E o que eu percebo hoje? Eu incentivo muito os jovens a ter os seus sonhos. Tudo começa com um sonho. Se a gente não tem um sonho, a gente não sabe para onde a gente vai. Se a gente tem um sonho, a gente sabe o caminho. E se a gente tem um sonho bem estruturado, tem uma ferramenta que eu ensino a usar, que é o PDA, Percepção, Decisão e Ação. Se você tem um PDA, você tem que colar ele na testa, na geladeira, no banheiro. E nunca desviar de ser PDA. Aí você tem que acordar todas as manhãs e dizer assim, isso aqui faz parte do meu plano? Que a gente estrutura e monta um plano. Isso aqui faz parte do plano? Não. Então eu não vou dar bola, vou ignorar. Isso aqui vai fazer eu crescer? Vai, show, vou. Então a gente tem que aprender a filtrar muita coisa. Porque tem tanta coisa tentando nos distrair, E hoje a tecnologia... Distrai. A tecnologia, bem usada, é uma ferramenta poderosa. Você, inclusive, citava aqui sobre essa facilidade de cursos e tudo mais, que hoje a pessoa tem essa facilidade, esse acesso. Mas é claro que também isso está muito ligado diretamente a essa parte digital, que hoje eu tenho uma opinião aqui, não cabe nesse momento, mas acho que a regulamentação nesse sentido, sabe, desde que seja uma coisa bem planejada a nível de governo,
né, que se pense literalmente de uma forma planejada, eu acho que tem mais a ajudar do que do contrário. Bom, e já que citamos aqui questão de governo e tudo mais, né, Sandra? Eu acho que assim, uma coisa que a gente também percebe muito nesse mundo em que a gente vive aí, é que, às vezes, a preocupação, talvez, do governo, né, quando eu falo aqui governos a nível, pensando muito mais nessa questão de educação, a gente sabe que hoje o governo, o estudante, ele não é reprovado. Não sei, né? não sabia. Isso é uma coisa que, entendeu? Não, existe aquele jeitinho, né? Então, esse tipo de coisas, assim, ó, essa facilidade, essa tem para o estudante... Facilita. Para o estudante ir para a aula, ele vai receber tanto. Quanto você recebia lá quando você ia para a aula? Nada. Né? E ainda eu corri o risco de não fazer a 5ª série, porque na época eu tinha que comprar o livro de português. O governo não dava o livro de português. E aí, o que eu fazia? Eu tive que, de novo, sem saber que eu sabia fazer network, aprender a fazer network, conectar com uma coleguinha do 6º ano, que já tinha usado o livro, para comprar o livro usado. Comprar o livro usado. E daí, o que tinha? Tava tudo respondido, né? Aí tinha que pegar a borrachinha, apagar tudo o livro para depois usar. Então, nem o livro de português eu não tinha. Né? Então, era bem diferente. E é isso que eu reflito. Só sabe? que assim, Denilson, a gente tem que cuidar, porque quando a gente conta isso, eles não. É difícil para eles entender isso, que foi difícil para a gente. Para a geração de agora. Isso, porque eles hoje, a dificuldade deles é outra. Então, é um jogo de cintura que a gente tem que ter de percepção para a gente não afastar eles da gente. Exato. Né? Então tem que ter esse jogo de cintura. Mas o exemplo, a inspiração, ela é clara, porque você, com toda essa dificuldade, você é quem é hoje. Inclusive, né, escrevendo uma escritora, certo? Então, quer dizer, você mentora. A tua história certamente é revelada nessas tuas mentorias. Sim, eu conto minha trajetória, conto das dificuldades, conto do dia que eu quase quis ir embora, desistir de tudo. Eu vou contando tudo isso. Então, eu vou te falar, eu tive mais dificuldade do que facilidade. Mas o que faz a gente ser campeão, vencer na vida, é vencer as dificuldades e o que a mente está tentando nos sabotar. É fácil? Não. A gente não pode se apegar que tudo é fácil na vida e também a gente não pode se apegar que tudo é maravilhoso, lindo e perfeito na vida. Bacana, isso aí. Eu acho que essa é a ideia, não. Essa é literalmente a ideia com a prática, né? Porque ficar ali esperando, nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Troca de Valor Podcast, lembrando para você que você pode acessar aí as nossas plataformas digitais, a gente está presente na íntegra, o nosso conteúdo integral está lá no YouTube e também, é claro que você poderá aí acessar Deezer, Spotify, enfim, a gente está no Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Olha só. A gente tem que estar presente, porque afinal de contas, já pensou? Tem gente que daqui a pouco, eu só tenho o Instagram, eu não uso o Facebook. Não, quem tá, né? Você tem que estar em todos. Então, a ideia é fazer com que isso que a gente está vivenciando, que eu estou vivenciando e que certamente você também está, tem que ir para o mundo, entendeu? A ideia está aqui. Nós temos que fazer com que isso seja revelado. E o quanto que isso é maravilhoso hoje com a internet, né, Denilson? Perfeito. Eu tenho aluna, quando eu fiz uma mentoria online ali na época da pandemia, eu tenho aluna de Minas Gerais, eu tenho um sócio meu do YouTube, que é o Fabiano, que é lá de São Paulo. Então, a internet conecta. Ela conecta a gente. Eu tenho aluna de Minas Gerais, tenho de Natal. Eu dei uma palestra online para uma escola do Natal, lá em 2021. Dei uma palestra também para uma empresa do Paraná, aqui de Caçador, de dentro da minha casa, aqui de Caçador, lá para o Paraná, em Malé. Então, a internet, eu digo que ela tem mais ônus, mais bônus do que ônus, sim, né?
Sim, com certeza. Eu acho que é uma ferramenta altamente poderosa e se não fosse a internet, certamente a gente não teria condição nenhuma de estar chegando até você. Troca de valor, lembrando que estamos falando sempre em nome da Unimed e também da Uniarp. A gente assiste agora um vídeo da Uniarp e também na sequência da Unimed. Vai lá. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta aqui no nosso Troca de Valor. Lembrando para você que o Troca de Valor sempre tendo esse apoio bacana demais dos nossos parceiros Unimed e Uniarp. Sandra Mônica, uma alegria ter você aqui, que bom. A gente já falou tanto e certamente o tempo vai passando e quando vê, se foi. Mas, e se pudesse, esse podcast aqui seria de 4, 5, talvez 10 anos. Temos papo para 4, 5 horas. Certamente. Mas vamos falar um pouquinho ainda mais de todo esse teu trabalho. Como que você tem hoje administrado, né, a tua vida como mãe, né, como escritora, como psicoterapeuta, como palestrante, como mentora? Fala para nós aí. E ainda administradora, porque eu faço toda a parte administrativa da empresa do meu marido. Aliás, um grande profissional, quero mandar um grande abraço aí para o Marlon, ele que hoje atua na área da automação industrial, né? Uhum. Certamente a gente sabe muito bem da grande competência, aliás, Caçador, né? Nós estamos sediados aqui no meio oeste de Santa Catarina, não é uma cidade tão grande assim, então, vez ou outra a gente trupica, Marlon! Exatamente. Tá, mas ele certamente é um grande profissional, a gente sabe que tem uma atuação reconhecida aí nas grandes e também médias e pequenas empresas de caçador. E então, como é que é? Planejamento. Planejamento e foco. Sonho. O meu sonho e o sonho do Milo está bem definido. A gente tem objetivos, sonhos e objetivos, que sonho é uma coisa, objetivo é outra. Então eu digo que a gente tem que sonhar como criança, mas realizar como adulto. Porque sonho não só fica na cabeça. Então tem que ter planejamento. E mais uma coisa importante. Eu não tenho rede de apoio aqui. Não tenho rede de apoio. Até agora, quando o Milo esqueceu que eu vinha no podcast, e era 5h40, e eu disse, Milo, eu tenho que ir no podcast. Meu Deus, eu esqueci. E o Gael? Eu tava com ele dentro do carro. Aí o Milo pegou o Gael. Então, é assim, tem que ter um planejamento, a gente conversa, a gente se organiza. A minha semana, eu trabalho tudo de casa, mas a minha semana é tão trabalhosa, então eu tenho tudo assim, segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo. Na terça-feira, eu gravo todos os vídeos do YouTube, eu gravo 5, 6 vídeos por terça-feira. Então eu tenho um planejamento. Por quê? Porque a gente tem um sonho. Tudo começa com um sonho. Se você não tem sonho e se você não planeja, não adianta nada. Você vai viver por viver e você vai entrar em qualquer coisa você desiste, tudo que acontecer externamente você vai desistir. Então, é um planejamento, uma estrutura, um foco. Saber onde que você quer chegar. Que legal, isso é bacana demais. Eu acho que, e de fato, se você não tiver planejamento, a execução ela acaba ficando totalmente comprometida. E essa nova experiência, essa nova vivência, isso que você acabou... Faz pouco tempo, né, que foi lançado? Foi agora em maio, junho. Faz um mês. Primeira edição já acabou.
Que bacana, parabéns. Olha, Acabou. que legal, que legal. Aham. Conta um pouquinho o que te levou a você a escrever um livro. Então, esse livro, ele tá escrito há uns 4 anos, tá? Não foi agora. Tá lá, ele tava lá escrito, quer olhar? Vamos lá. Ele tá escrito e tava lá. E agora surgiu a oportunidade, então, né, de lançar ele. E aí eu disse, vou arriscar, né? Então, a gente começou a trabalhar nele para ele ficar prontinho, bonito assim, em março. E ele foi ficar pronto só um mês atrás. Então, dá muito trabalho mesmo. E a linguagem que você coloca nesse livro, eu não tive ainda a oportunidade de ler, né? Mas assim, qual que é para quem esse livro? Esse livro, Denilson, dirigido? é assim, é para quem quer ser líder da sua vida. O que é o ser líder da sua vida? É você crescer, assumir suas responsabilidades, você levantar nos dias de dificuldade, você levantar, mesmo nos dias que você não tem energia, mesmo nos dias que você está desanimado, você abrir o livro e falar. Porque aqui eu falo de autoconhecimento, aqui eu falo da comunicação, eu falo como a pessoa se postar, como a pessoa se apresentar, né? De tudo isso, e eu vou colocando muita vivência que eu tinha. Eu fui colocando assim situações que eu fui vivendo. Então é a pessoa assumir a vida dela, que vai ter os pontos cegos que a gente não enxerga. O que são os pontos cegos? Aquilo que a gente está tão acostumado a fazer e você está tão no automático. Opa, aí você tem que olhar, não, só estou tendo esse resultado porque o que acontece? Esse resultado só teve porque eu olhei para esse ponto cego. O que é um ponto cego? Algo que está dentro de nós e que está lá escondido. O que é que está escondido? Um medo, uma insegurança. Em que eu estou me firmando? Em que eu estou? Onde está a minha fé? Aonde está? No que eu estou me colocando? Né? Então eu trabalho para você assumir a liderança da sua vida. Muito legal. E aliás, eu achei assim, e essa capa aqui? Seja líder da sua vida, aqui uma silhueta de uma mulher, né? Seria você aqui? Não sou eu, mas ela é uma mulher que ela pode ver que ela está no topo de uma montanha. Legal. E ela se ilumina. E o topo da montanha não é lá na montanha, é dentro de nós. Isso não quer dizer que esse livro é um livro voltado ao feminismo. Não, ele é um livro tanto masculino quanto feminino. Isso. Bacana demais. Ô Sandra, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho desse mundo que você vive. Como que você vê hoje, né, já que você atua nessa área do corporativo, né, das corporações, enfim, quem contrata a Sandra Mônica, naturalmente, são, de repente, lá um setor de uma indústria, de uma empresa, normalmente o quê? Recursos humanos que vão entrar em contato contigo. Como é que está esse mercado? Como é que você vê? Hoje, vamos falar aqui, Caçador, ele absorve tudo isso que você tem disponível? Como que... Fala um pouquinho assim, abre o coração e diga aí para mim. Então, Denilson, eu vejo assim que o que acontece? Ainda tem bastante preconceito nisso. Não é nem digo preconceito, mas um certo receio em investir nessa área. Tem um certo receio. Por quê? Eu entendo o empresário. Eu entendo ele, porque assim, vamos falar a verdade, tem tanta gente que não tem um conhecimento, que faz uma propaganda enorme, gigante, e eles contratam lá por um valor absurdo e não entrega nada. Então eu entendo eles, né? Mas de fato, como eu falei para você, eu não sou essa de ficar contando, eu tenho isso, tenho aquilo. Gente, eu não falei 10% da minha formação. Eu investi mais de 150 mil reais em formação. Por quê? Porque eu sei o que eu quero falar, eu sei o que eu quero ensinar, eu sei o que eu estou dizendo, porque primeiro eu coloquei em prática em mim, primeiro eu me apliquei, primeiro eu cuidei de mim. Né? Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo um medo, uma insegurança. E eu vou falar algo para vocês aqui, que é assim um pouco interessante para a gente refletir. Eu tenho mais facilidade em ter trabalho fora daqui do que aqui. Sim. Então, mas é aquela história, santo de casa não faz muito milagre, né?
É um ditado popular. Mas é normal isso, né? Isso é normal. É fases. E talvez eu não esteja ainda preparada para o mercado daqui, né? Então tem tudo isso. Eu acho que esses fatores pitorescos, não sei se dá para se tratar assim, ou esse conservadorismo exacerbado, às vezes ele acaba perdendo, porque eu sempre falo, principalmente para as pessoas, e seja aqui na cidade de Caçador, ou seja lá em qualquer lugar do mundo, se a pessoa ela está naquele local, ela tem muito mais chances de levar até você aquilo que você espera como resultado, como treinamento, como mentoria, enfim, porque ela vive, ela conhece as pessoas, ela conhece a sociedade, e as sociedades elas se diferem. Você sai daqui da cidade de Caçador e anda 40 quilômetros, você chega até a cidade de Videira e já tem costumes totalmente diferentes. Quando eu gerenciava Erechim e eu vim para Videira, meu Deus, eu levei um choque de realidade. E quando eu vim para Caçador, eu levei outro choque de realidade. E aí fui para Blumenau e região, outro choque. E aí lá foi muito interessante isso que você falou, porque lá, como eu gerenciava Lages, Florianópolis, Blumenau, Itajaí, cada região era diferente. E aí tem algo bem importante. Na época, eu percebi assim que cada gerente gerenciava de um jeito. E era assim que eu funcionava. Então, isso que você falou é bem válido mesmo. Quando você está no local, você se insere naquilo lá, você começa a conhecer e entender mais aquilo. Aquela cultura, como que as pessoas funcionam. O mesmo tratamento, eu falava assim, o mesmo tratamento que eu tinha em Lages, eu não podia ter em Florianópolis. A mesma conversa, o mesmo feedback que eu tinha em Lages, eu não podia ter. O jeito de falar, o meu jeitão meio grotesco que eu vim de Erechim, quando eu cheguei em Videira, assustou. Esse jeito direto, né? Então, tudo foi assim, eu fui me moldando e fui entendendo exatamente isso. Hoje eu digo que eu sou mais caçadorense do que... Porque eu estou aqui há 14 anos. Né? Sim. Então, a cultura, você se insere na cultura, você aprende a lidar com essas pessoas, você entende como é que elas são, você absorve tudo isso. Isso é de fato. E um detalhe também muito importante é o antes, o durante e o após. É como... eu vou comprar um veículo, tá? Vou comprar um veículo de uma marca importada. Bom, para mim fazer a manutenção desse automóvel, eu tenho que levar ele para fora. Para fora. Vou ter que dar um jeito, isso tá? Ah, quero ostentar, vou comprar um importado. Mas aí... Denilson, eu tenho um carro que é importado. Não, mas é aquilo que eu digo para você. Uhum. Mas é verdade, eu tenho que levar para fora. Exato, mas assim, se você tem esse veículo, aqui tem uma concessionária. A concessionária está aqui. A facilidade de você fazer a manutenção... É muito melhor. Entendeu? Então, o quê? E essa concessionária, ela sabe que... Então, é isso que eu quis relacionar. Sim, entendi. Antes você se planejou... eu vou comprar esse carro aqui, tem concessionária aqui, eu vou... se eu precisar das revisões, e aí que eu só faço essa correlação, porque você está aqui. Estou aqui. Você precisa... você foi lá, deu uma mentoria, ou deu uma palestra, ou... Tá? Não. Olha, eu acho que ficou algumas coisas para a gente ainda complementar. E assim, o fato de você ver a equipe em funcionamento, muda tudo. Você ir lá, fazer uma visita, né? E uma das coisas que eu coloquei nessa próxima turma, eu vou fazer visitas para essas empresas. De ver, porque assim, o olhar de quem está lá todos os dias... é um olhar. Agora, você chega de fora, nossa, aqui, então você tá com uma mente diferente, então muda tudo. Então, isso aí, esse acompanhamento, esse olhar assim, não, olha, perceba que, não, mas aquela pessoa não tem jeito. Não é que não tem jeito ali, talvez ela tenha jeito lá. Essa pessoa ela não é aqui. Às vezes ela não tem perfil para isso. Você já conversou com ela? Você sabe quem ela é? Uma coisa que eu instigo muitos líderes. Quem que está trabalhando com você? Quem é essa pessoa?
saber quem é. Quem que é? Você sabe se ela tem filho, se ela tem um passarinho, se ela tem gato, se ela mora de aluguel? Você sabe se ela tem casa, se ela tem carro, se ela tem quantos filhos ela tem? A gente passa mais tempo com as pessoas que trabalham no dia a dia do que em casa. E daí, você sabe com quem você está trabalhando? Então, exatamente isso. E eu instigo muito a estar com as pessoas. Eu gosto muito da presença física das pessoas também, mesmo trabalhando com online. Sandra Mônica, e se a gente quiser saber um pouco mais dessa psicoterapeuta, dessa escritora, tá? Você falou que está presente aí no digital, enfim, nas redes sociais. Como que a gente localiza você? Então, lá no Instagram, Sandra Mônica Oficial, lá no YouTube, Sandra Mônica 8, estou no TikTok, estou no Pinterest, estou no Kawaii, como é que fala? Isso, Kawaii? Também estou lá. E também tem o Spotify, também pode me procurar. Tudo Sandra Mônica. Tudo Sandra Mônica. Tudo Sandra Mônica. Encontra e ali vai ter alguns insights. Tem muito material bom. Lá no YouTube, quem navegar e seguir lá e assistir alguns vídeos tem cursos lá gratuitos lá, meu lá. Que legal. Bom, ô Sandra, a gente vai, é claro, né, como eu falava, a gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui contigo. Acho que a gente tem muito ainda para aproveitar de todo esse potencial que você trouxe hoje aqui, mas é aquilo que eu falei, a gente pode pegar e seguir, né? Vai lá, siga Sandra Mônica, seja em qualquer rede que você esteja conectado e acompanhe os trabalhos aí, porque certamente vale muito a pena. E nesse caminhar para o final do nosso 15º episódio, eu gostaria assim de falar de uma forma mais direta e que você também, né, fizesse esse troca aqui com a gente, mas toma lá, dá cá. Vamos Bora. Lá. Agora. Eu gostaria que você... Eu vou começar assim, falando para você. Hilda e Luiz. Fala deles. Pai e mãe me deram a vida e eu tenho que criar a minha realidade. Vamos lá. Milo, ele é meu parceirão, meu companheiro, meu amigo, meu marido, meu namorado, meu esposo, meu incentivador. Gael. Ai, me tirou do sério. Fez eu me reinventar. Já nasceu prematuro, chegou no mundo dizendo quem manda. É um mini líder. Que bacana. Agora, versando um pouquinho, Ipiranga do Sul. Nossa, olha, Ipiranga do Sul, lá eu era faxineira, babá, a minha estrutura base de ser quem eu sou, comecei lá. Rio Grande do Sul. Não, olha, gosto, mas não volto a morar. Prefiro Santa Catarina. Uhum. Então, Santa Catarina. Santa Catarina. Eu sou mais catarinense que gaúcho, eu falo. Uhum. E Caçador. Aqui você tem que aprender, muito para aprender. Uma cidade que me faz eu aprender muito. Eu me moldei muito. Vamos lá. Psicoterapeuta. Acho que todo mundo tinha que fazer um curso de psicoterapia. Primeiro para se curar, para depois fazer alguma coisa na vida. Dizem que se você passando por esse mundo, ou você tem que, no mínimo, aprender a tocar um instrumento, ou deixar aí um legado, um livro, né? E eu acho que uma das etapas você já cumpriu. Música na tua vida? Nossa, sou totalmente desastrada. É? Desastrada. Eu não tenho coordenação motora. O que eu entendo de pessoas, a minha coordenação motora é muito ruim. E um estilo de música, então? Eu gosto de música gaúcha. Gaúcha? Eu fui prenda de CTG, fui criada no ambiente de CTG, então gosto. Vamos lá. E a Pitol? A Pitol foi mais do que uma pós-graduação, foi um mestrado, foi uma escola, a escola da minha vida profissional. Aonde a Sandra Mônica,
quer chegar? Eu tenho um Ou sonho muito falta grande. chegar? Falta chegar. Falta chegar. Não é nem um 1% ainda, o que eu vivo. De onde eu quero chegar. Dá para dar um... Olha, eu quero ainda... Impactar muitas vidas. Ativar muitas pessoas. Legal. Bom, Sandra, e o que você falaria da atualidade? Dias difíceis existem, né? Épocas difíceis existem, e é aqui que a gente cresce. É o momento da gente crescer, né? Ou ficar para trás. Então é assim, ou você está crescendo, ou você está descrescendo, ou você está evoluindo, ou você está desevoluindo. Então é o momento da gente evoluir. Então é aí que a gente mostra a nossa força, mostra a nossa criatividade, de se reinventar, de se ajustar, de olhar para frente, ter esperança, ter foco e permanecer. Brasil, um baita de um país, um baita do potencial, uma cultura rica, né? Um país ainda jovem que precisa ser aprendido a ser administrado. Bom, Sandra Mônica, no Troca de Valor, eu gostaria, Sandra, de mais uma vez agradecer a tua disponibilidade. Obrigado, viu, Mylon, por emprestar ela aqui, Gael também, principalmente os dois, né? São os dois homens da sua vida. Os dois homens da minha vida. E certamente assim foi uma alegria, um prazer, né, a gente desfrutar um pouco do teu conhecimento e, é claro, sempre fazendo com que a gente possa ser inspirado. E você hoje certamente foi essa pessoa para inspirar no nosso 15º episódio. Quero deixar aqui, né, o espaço inteiramente à sua disposição para você falar o que você quiser. Se quiser xingar, pode xingar também. O que eu vou fazer, né? Não tem nada que xingar. Fique à vontade, afinal de contas, o troca é seu. Então, agradecer a todos que estão vendo esse vídeo, né? Você que vai assistir aí. E que você possa tirar um pouquinho, 1%, uma palavra. Eu talvez não te agrade, né? Pelo meu jeito de ser, mas você não precisa se preocupar em gostar ou não gostar de mim. E absorva o que tem de bom. Então, a gente tem que parar de se preocupar em tô agradando ou não tô agradando e falar aquilo que está dentro da gente, de conhecimento, com confiança, com respeito, e a pessoa do outro lado vai absorver o que é necessário. Então, ouça, isso aqui me tocou, isso eu não gostei, então ignora o que não gostou e segue com aquilo que você gostou e se identificou. Tenha um sonho, trabalhe para realizar esse sonho, não espere esse sonho cair do céu, planeje, estruture esse teu sonho e não desista. Dificuldades vai ter todos os dias. Vontade de desistir? Eu também tenho, toda semana. Mas eu vou lá, olho para o meu plano, olho para o que eu penso, tenho na mente e sigo em frente. Há um tempo atrás, eu olhei para os meus sonhos realizados e eu já tinha realizado quase todos naquela fase. Agora os sonhos são maiores. Então, a gente só vive se a gente tem um sonho. O ego, a gente tem que cuidar do nosso ego, porque o nosso ego, ele nos deixa cego. Então, às vezes o ego pode parecer uma falsa prosperidade, né? Então, eu quero. Eu quero por quê? Tudo tem um porquê, então queira por um motivo, por um alguém, e aí você vai conseguir conquistar. Tente fazer sempre o melhor. O que é? Eu digo para mim isso, não é para você, mas tentar fazer sempre o melhor da gente. Ontem eu errei, vou assumir. Eu só consigo mudar aquilo que eu reconheço. O que eu não reconheço, eu não mudo. Então, primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, reconhecer o que tem que mudar, então faz aquilo. Não tem como avançar se a gente não reconhecer. Muito obrigado, gaúcha Catarina. Eu sou catarinense já. Catarina. Quero te entregar essa caneta aqui. Que legal, eu amo caneta. Vou escrever. E eu quero que, por favor, tá, a gente tenha a honra de olhar nesse nosso painel aqui e dizer que a Sandra Mônica, que hoje está no mundo, esteve no Troca de Valor. Uau! Vamos gravar essa. Está no mundo. Vai lá. Opa, derrubou? Aí, não, já deu. Fique à vontade. Fica de pé. Aí, ó. Vai lá.
Coisa boa. Pronto. Então, mais uma vez, Sandra, obrigado, querida. Obrigado pela tua simpatia, pela empatia. Essa é a estrada que nós caminhamos. E é claro, o nosso 15º episódio do Troca de Valor chega ao final com essa super convidada nesta edição de 10º ou 15º episódio. Agradecendo aqui as duas marcas realmente gigantes, Uniarp e Unimed. E um agradecimento muito especial também à Soul, que veste a gente aqui no Troca de Valor. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.